Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU e diz que Brasil é um país mudado e sem corrupção. Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determina que estados e municípios podem decidir sobre a vacinação de jovens de 12 a 17 anos contra a Covid. E você vai ver também. Acordo entre Congresso e Ministério da Economia pode jogar para o próximo governo parte das dívidas judiciais que a União deveria pagar no ano que vem. Sessão da CPI da pandemia termina em discussão entre os senadores e o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. A senhora está totalmente descontrolada. Prefeitura do Rio de Janeiro reduz para 21 dias intervalo entre primeira e segunda doses da vacina da Pfizer contra a Covid. Incêndios florestais provocam aumento dos ataques de abelhas e da quantidade de animais refugiados em áreas urbanas de Minas Gerais. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde por meio de decisões judiciais. De acordo com a investigação, o pagamento era feito, mas os remédios não entregues. O prejuízo estimado é de 20 milhões de reais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e também no Distrito Federal. E além do prejuízo financeiro, também é importante destacar o prejuízo à saúde, porque centenas de pacientes que possuíam ordens judiciais não tiveram acesso aos medicamentos. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 14 pessoas morreram por falta de remédios. Em nota, o Ministério da Saúde disse que vai colaborar com as investigações. E em mais uma operação da Polícia Federal, os agentes apuraram fraudes na licitação para a construção de 2 hospitais de campanha na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. As irregularidades ocorreram no ano passado e o valor previsto no contrato, que não chegou a ser pago, era de 4 milhões de reais. De acordo com a PF, o prefeito de Paulínia, Duca Zelato, do PL, não é investigado. Ninguém foi preso em Paulínia. Os policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do interior paulista e em outros 2 municípios de Santa Catarina. A polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje o piloto que levou 2 criminosos até Angra dos Reis, no litoral do estado, no último domingo. Esses bandidos sequestraram um helicóptero para tentar resgatar um comparsa que está preso na capital fluminense. O piloto Leandro Monsores prestou depoimento hoje à tarde na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Foi ele quem levou para Angra dos Reis, no domingo de manhã, os 2 criminosos que pretendiam resgatar um preso do complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Na verdade, eram 3, né? Um foi o que contratou o voo e os outros 2, né, que a gente já sabe, foram os que estavam na aeronave, que eu deixei em Angra e o comandante Adonis foi lá buscar no final do dia. Segundo ele, os criminosos pagaram 14 mil reais pelo voo. Leandro só não estava no comando da aeronave no retorno à capital porque passou mal. Ele foi substituído pelo policial civil Adonis Lopes, sequestrado durante a viagem. A polícia também ouviu hoje André Guerra, coordenador de voo da empresa de táxi aéreo. Já o piloto Adonis prestou depoimento ontem. Ele contou à polícia que foi rendido pela dupla assim que entrou na aeronave. O piloto disse que convenceu os bandidos de que a ação para resgatar o preso não daria certo e chegou a lutar com eles durante o voo. A Polícia Civil informou que já tem imagens de câmeras de monitoramento e que fez a perícia na aeronave. Os investigadores tentam identificar quem são os criminosos. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai passar a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que acessarem os prédios da Justiça no estado. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Explica para a gente como é que vai funcionar essa comprovação.
Olá, Augusto, Milena, boa noite a todos. Essa medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 27. E qualquer pessoa que quiser acessar os prédios do Tribunal de Justiça deverá comprovar que recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. E essa comprovação pode ser feita por meio do cartão físico entregue no momento da vacinação pela Secretaria Estadual da Saúde, ou se não, um cartão digital disponível nos aplicativos tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. Essa medida foi publicada hoje pelo Tribunal de Justiça no Diário Oficial do Estado. A comprovação já era obrigatória para os servidores do Tribunal de Justiça. Agora, ela passa a ser geral para todo o público, inclusive funcionários terceirizados. Agora, para aquelas pessoas que não puderam se vacinar por algum problema de saúde, essas pessoas deverão apresentar um laudo médico comprovando a contraindicação à vacina da Covid-19. De acordo com o Tribunal de Justiça, mesmo com essa comprovação, será necessário seguir com os protocolos sanitários dentro dos prédios do Tribunal de Justiça em todo o estado de São Paulo. Agora a gente continua falando sobre a vacinação porque a Prefeitura da capital paulista informou que ontem alcançou a marca de 70% dos adultos completamente imunizados contra a Covid-19. Dos 9 milhões de paulistanos que receberam pelo menos uma dose da vacina, pouco mais de 6 milhões completaram o ciclo de imunização. Entre os adolescentes de 12 a 18 anos, cerca de 90% receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. A capital segue imunizando os adolescentes, também as pessoas com mais de 80 anos, com a dose de reforço e os imunossuprimidos. Antes de eu encerrar, uma última notícia: o estado de São Paulo informou agora, no começo da noite, que hoje atingiu a menor marca de pessoas internadas nos hospitais do estado desde o começo da pandemia. São pouco menos de 5 mil pessoas entre leitos de UTI e de enfermaria. A título de comparação, no pico da pandemia, na segunda onda, o estado chegou a ter pouco mais de 30 mil pessoas internadas, uma redução bem considerável. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Ainda falando de São Paulo, a terceira dose do imunizante contra a Covid-19 já começou a ser aplicada em quem tem mais de 80 anos na capital paulista. Mas esse assunto ainda gera dúvidas na população. Afinal, dentro dessa faixa etária, quem é que pode realmente receber a dose adicional? É o que você vai conferir agora na reportagem de Murilo Rincon. Se você tem mais de 80 anos e mora em São Paulo, é bom ficar atento. É que a capital paulista já começou a imunizar esse grupo com a dose de reforço contra a Covid-19. No entanto, não são todos que têm direito à vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste primeiro momento, só tem direito a receber a dose adicional o idoso que tomou a segunda dose ou a dose única da vacina há pelo menos 6 meses. As regras para garantir a imunização continuam as mesmas. É preciso apresentar o comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo, um documento com foto e um comprovante de residência. Vale lembrar ainda que a imunização dos idosos acontecerá com a vacina que estiver disponível nos postos de vacinação. Na UBS Vila Piauí, na zona oeste de São Paulo, a vacina disponível hoje foi a da Pfizer. A dona Ana tem 93 anos e tomou a segunda dose em fevereiro. Como já se passaram 6 meses, ela teve direito à dose de reforço e nem precisou sair do carro. Deus é bom, Deus que dê saúde a nós todos, porque olha, se não tem saúde, não tem nada. Já a dona Vilma tem 80 anos, mas ainda não preenche todos os requisitos para receber a dose adicional. Ela tomou a segunda dose da AstraZeneca há 3 meses, portanto, vai precisar esperar mais um pouquinho. Como eu tomei a minha dia 15 de junho, eu só posso tomar depois do dia 15 de dezembro. Então eu vou aguardar. E você que tem mais de 60 anos já pode se inscrever na fila da Xepa da vacinação para receber a dose de reforço. Mas claro, se houver doses remanescentes ao final do dia nos postos de saúde. Para isso, é preciso apresentar comprovante de vacinação, documento com foto, comprovante de residência e ter tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Esta médica infectologista explica os benefícios da dose adicional. Essa terceira dose adicional, ela
proporciona um aumento na resposta imune, um aumento na produção dos anticorpos e na resposta celular. Quanto maior a produção de anticorpos, maior será a proteção dessa pessoa em relação à Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer. A medida começou a valer hoje. A redução do intervalo entre a primeira e segunda dose da Pfizer de 3 meses para 21 dias no Rio está valendo para pessoas com 50 anos ou mais. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas com o esquema vacinal completo. Quanto mais rápido nós estivermos vacinados, mais estaremos seguros, porque quanto mais prolongar, porque se tem vacina... A bula do imunizante da Pfizer, registrada na Anvisa, já prevê este intervalo, mas o Ministério da Saúde havia ampliado para que mais pessoas recebessem a primeira dose. A antecipação da dose da vacina da Pfizer é muito importante, porque ela não tem nenhum impacto na sua eficácia, a eficácia continua a mesma, e poderemos vacinar mais rapidamente a população. Precisamos, o mais rápido possível, ter o maior número de pessoas vacinadas para podermos controlar esta pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou hoje que metade da população carioca está com esquema vacinal completo. Com isso, hoje o Rio de Janeiro entrou em uma nova fase de flexibilização. Estão liberados os eventos em locais abertos para até 500 pessoas. Competições com presença de público em estádios e ginásios também estão autorizados, mas só será permitida a ocupação de 50% do espaço. E todos deverão apresentar o comprovante de vacinação com as 2 doses ou dose única. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde continuou a distribuição do maior lote de vacinas já recebido. Quase 1,5 milhão de doses serão distribuídos aos 92 municípios. Na capital, os idosos com 88 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão receberam a terceira dose. Hoje também teve repescagem para o público acima de 18 anos que ainda não tinha recebido a primeira dose. Já a vacinação dos adolescentes com 13 anos será retomada amanhã. Do Sudeste para o Nordeste, a notícia agora vem do governo de Pernambuco, que lançou uma campanha para estimular a imunização completa contra a Covid-19. É que quase 740 mil pernambucanos estão com a segunda dose em atraso. Quem nos conta agora detalhes dessa iniciativa é a repórter Caroline Fernandes. No próximo sábado, municípios de todo o estado de Pernambuco devem se engajar no dia D para a aplicação da segunda dose da imunização contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 738.860 pernambucanos estão com o esquema vacinal em atraso. Rosiane tomou a primeira dose há 2 meses. Hoje, veio completar a imunização. A importância é muito grande, né? A gente sabe que a doença não vem para brincadeira. E é uma maravilha, está sendo uma maravilha na minha vida. Ter a oportunidade de não ter pegado e estar 100% vacinada. Nesta segunda-feira, o estado recebeu mais 100.500 vacinas da AstraZeneca Fiocruz, que serão destinadas à aplicação da segunda dose. Ontem, Pernambuco também recebeu mais um lote de 1.560 doses da Janssen. Os imunizantes serão reservados à aplicação das doses de reforço em idosos acima dos 70 anos, população indígena e os imunossuprimidos. A campanha de estímulo à vacinação tem como slogan "São 2 doses. A vida, essa é uma só". É muito importante que vocês compareçam às salas de vacinação, procurem seus municípios, eles estarão mobilizados para lhe atender, para fazer a segunda dose. Dos quase 740 mil pernambucanos que não completaram a imunização, cerca de 500 precisam finalizar o esquema vacinal com a AstraZeneca, 187 mil com a Coronavac e 44 mil com a dose da Pfizer. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, Pernambuco recebeu mais de 12 milhões de imunizantes.
E o arquipélago de Fernando de Noronha anunciou que vai adotar o passaporte da vacina a partir do dia 1º de outubro. A administração da ilha confirmou hoje que passará a exigir a carteira de vacinação digital que comprove que o visitante tomou as 2 doses ou a dose única. A segunda dose deve ter sido tomada pelo menos 21 dias antes da viagem. Quem tomou apenas uma dose deve apresentar teste de Covid negativo realizado 48 horas antes do embarque. Testes rápidos não serão aceitos. Toda a população adulta de Fernando de Noronha completou o esquema de vacinação. Atualmente, 3 moradores da ilha estão com Covid e cumprem quarentena. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que estados e municípios podem decidir sobre a vacinação de jovens entre 12 a 17 anos contra a Covid-19. Lewandowski analisou uma ação proposta por partidos de oposição sobre a interferência do Ministério da Saúde, que semana passada orientou pela suspensão da vacinação em adolescentes sem comorbidades. O argumento citava eventos adversos em decorrência da vacina, incluindo um óbito. No entanto, a morte do jovem de 16 anos no estado de São Paulo não teve relação com a vacina da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para ser aplicada nesse público. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, negou à CPI da Covid no Senado que tenham sido identificadas irregularidades no processo de tentativa de compra da vacina indiana Covaxin. O ministro prestou depoimento à comissão em uma sessão tumultuada. Na apresentação inicial, o ministro da Controladoria Geral da União respondeu às críticas feitas pelo presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Em primeiro lugar, senador Omar Aziz, eu gostaria de dizer ao senhor que a CGU não é minha. Ela é um órgão de Estado que presta serviços ao povo brasileiro, assim como aqui não é o seu campo. Aqui é o meu campo, aqui é o campo do seu Zé, da dona Maria e de qualquer brasileiro que, exercendo seu direito a voto, escolhe os seus representantes. E continuou. Fui acusado nesta comissão, como já disse, no dia 15 de setembro de 2021, de maneira irresponsável de prevaricação. Observando as falas na CPI, verifiquei que não foi apresentado durante as manifestações dos senadores qual ato de ofício previsto em lei ou em normas infralegais esse ministro de Estado deixou de praticar. Nem mesmo a existência de algum interesse ou sentimento pessoal que justificasse esta omissão. A acusação de suposto ato de prevaricação, ou seja, de deixar de agir após tomar conhecimento de atos irregulares, foi justamente o que baseou a convocação de Wagner Rosário. Durante toda a sessão, parte dos parlamentares o questionaram sobre uma suposta omissão nas investigações relacionadas à compra da vacina indiana Covaxin, o que foi negado. Mas nem todos se convenceram, caso da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Temos um controlador geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. As cobranças irritaram Wagner Rosário, que rebateu, e um bate-boca generalizado tomou conta da CPI. A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Você está descontrolando. Rapaz! Que descontrolado. Machista. Meu amigo, você está pensando tá onde? Moleque, rapaz. Depois da confusão, o ministro deixou a CPI e, a pedido do presidente da comissão, Omar Aziz, Wagner Rosário, que foi ouvido como testemunha, passou a ser investigado. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.250.000 pessoas já se recuperaram da doença. 405.000 ainda estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 591.000 pessoas morreram de Covid-19. Em comemoração ao Dia da Árvore hoje, o Hemorrio lançou uma campanha diferente. A cada bolsa de sangue doada, uma árvore será plantada. Doar sangue e plantar árvores. 2 ações importantes que salvam vidas. A campanha Sangue é Vida, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, irá plantar mudas de árvores nas regiões menos arborizadas da cidade. A iniciativa tem como objetivo recuperar a baixa doação de sangue, que diminuiu 20% comparado com agosto do ano passado. A Eduarda atravessou a cidade para praticar a solidariedade. É a segunda vez.
A primeira vez eu vi minha irmã doando, aí eu achei interessante ajudar as pessoas. E a segunda me mandaram mensagem, o hospital, aí eu vim. Segundo o Hemorrio, são necessárias cerca de 300 bolsas de sangue diárias para suprir a demanda dos pacientes do estado. Em 2020, por conta da pandemia, esse número caiu para 210. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e apresentar um documento com foto. Menores de idade só podem doar sangue com a autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar um documento do responsável. Quem já teve Covid-19 pode doar sangue 30 dias após estar curado da doença. Digamos que os sintomas tenham aparecido ontem, daqui a 30 dias já pode doar, a menos que, é claro, que tenha sido uma doença grave, que tenha ficado na UTI, aí é como qualquer doença grave. E a vacina, quem tomou vacina contra a Covid da Coronavac, são 2 dias só, seja a primeira ou segunda dose, e as outras 3, Janssen, Pfizer e AstraZeneca, 1 semana. Antes da coleta, uma triagem para descobrir se a pessoa está apta a fazer a doação é realizada. Não é necessário estar em jejum, mas é preciso evitar alimentos gordurosos 4 horas antes da doação e não ter consumido bebidas alcoólicas há pelo menos 12 horas. Homens podem doar sangue de 2 em 2 meses e as mulheres a cada 3 meses. Quem aderiu à campanha foi o Gari Henrique Barbosa, um veterano na doação. Ele já doou sangue 6 vezes. Fica a dica para o pessoal aí que não dói nada, tá? E é isso, ajudar o próximo. Parabéns, Henrique. O governo desistiu de parcelar o pagamento de quase 90 bilhões de reais em precatórios previstos para o ano que vem. A ideia agora é que seja estabelecido um teto de 40 bilhões de reais para a quitação dos valores e o restante seja negociado diretamente entre o beneficiado e o governo. Um acordo costurado pelos presidentes da Câmara e do Senado abriu caminho para uma nova fórmula de pagamento dos precatórios a partir do ano que vem. As decisões judiciais contra o governo transitadas em julgado seriam quitadas de 2 formas. A primeira, até 40 bilhões de reais, que é o valor do teto de gasto estabelecido em 2016, corrigido pela inflação. Os outros 50 bilhões de reais em precatórios vencidos seriam pagos mediante uma negociação entre o governo e os credores, envolvendo descontos pela antecipação do pagamento e a compensação dos impostos devidos. Então, há alternativas para poder as partes, o devedor, União devedora, e os credores poderem negociar a partir de uma autorização legislativa que dê essa possibilidade de liquidar esse precatório. Após a reunião na residência oficial do presidente do Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que vai apoiar a proposta do Congresso. A mudança é necessária para abrir espaço no teto de gastos e permitir que o governo possa, de fato, lançar o Auxílio Brasil, programa social que irá substituir o Bolsa Família. Para atender esse duplo compromisso, a responsabilidade social, que é a reposição do Bolsa Família. O Bolsa Família precisa ser fortalecido dentro desse programa mais amplo que é o nosso auxílio emergencial. É uma ideia de que temos que trabalhar para remover as desigualdades sociais, de um lado. Agora, de outro lado, o tempo inteiro com responsabilidade fiscal, que é o compromisso com as futuras gerações. O primeiro passo para alterar a forma de pagamento dos precatórios foi dado. Poucas horas após a reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, instituiu a comissão especial que vai analisar a chamada PEC dos precatórios. O texto já tramitava na casa e agora será modificado para garantir o acordo feito entre o Congresso e a equipe econômica. Cabe ao presidente Rodrigo e a mim agora fazer essa conversa, negociação, ampliação do debate, e nós temos que encontrar uma saída palpável que nos dê a garantia de atender a todos e manter o Brasil no caminho tranquilo de desenvolvimento e implantação dos seus programas que são essenciais. Após passar pela comissão especial, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos nos plenários da Câmara e do Senado para entrar em vigor. O grande número de queimadas em Minas Gerais nesta temporada de seca aumentou os resgates de animais e a presença de abelhas dentro das cidades.
No Parque Estadual do Itacolomi, área de preservação ambiental na cidade histórica de Ouro Preto, o incêndio foi controlado hoje pelos brigadistas após 24 horas de combate às chamas. A área devastada ainda não foi contabilizada. Minas Gerais é o estado que mais registrou focos de queimadas no país no mês de setembro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Até o momento, foram 4.700 ocorrências, 90% a mais que no mesmo período do ano passado. Trabalho redobrado para os militares dos bombeiros, tanto no combate ao fogo quanto no resgate de animais silvestres ameaçados. Serpentes, onças, gambás e tamanduás estão na lista de bichos que foram salvos nas últimas semanas. Este lobo-guará buscou abrigo dentro de uma casa. E o bicho preguiça fez até pose para agradecer por estar em segurança. De janeiro a agosto, foram 5.800 animais encontrados fora do habitat natural em todo o estado. Os focos de incêndios florestais também intensificam a presença e os ataques de abelhas em áreas urbanas. Na semana passada, um morador de Contagem, na Grande Belo Horizonte, foi picado por mais de 200 abelhas na porta de casa. Ele foi socorrido a tempo e sobreviveu. Em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, um ataque de abelhas a uma família deixou uma pessoa internada e um cachorro de estimação morto. Os bombeiros orientam que, em caso de um ataque de enxame, a pessoa deve se afastar da colmeia o mais rápido possível e sem fazer barulho. Retirar imediatamente os ferrões para evitar que todo o veneno seja injetado no sangue e aplicar bolsas de gelo no local das feridas. Chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Eu estou aqui contando as horas para a Estação das Flores, hein? Pois é, e primavera promete trazer chuva, né? Boa noite para você, ótima noite, Augusto. Boa noite para você de casa. Olha, mas eu começo falando de São Paulo, porque o tempo mudou completamente no meio da tarde, pegou muita gente de surpresa. Olha só, no início da tarde, os termômetros marcaram 33 graus. A expectativa é que até o fim da noite agora, a temperatura caia para 15 graus. Uma queda brusca de temperatura aí em poucas horas. Haja saúde, né? Gente, Rio de Janeiro também, viu? Teve uma virada no tempo aí. Essa virada veio acompanhada de um forte vendaval, tá? O tempo fechou de repente. Olha só que imagem impressionante. A força dos ventos ali no Cristo Redentor chegaram a 72 km por hora as rajadas, tá? Muitas árvores caíram, carros foram atingidos, um verdadeiro caos na capital fluminense. A ponte Rio-Niterói foi fechada por meia hora nos dois sentidos e o mar ficou bastante agitado também. Bom, o que provocou tudo isso nessa virada no tempo foi uma frente fria associada aí com o ciclone extratropical que passou pelo sul, provocou temporal e agora, nos próximos dias, vai deixar o tempo bastante instável e úmido, desde o Espírito Santo, Rio de Janeiro, pegando todo o litoral aqui de São Paulo. Na capital paulista, o tempo amanhã fica mais fechado, tem chance de chuva isolada. Na quinta-feira o tempo já fica mais firme de novo, mas olha, as temperaturas não vão subir não, viu? Friozinho, mínima de 10 graus, máxima amanhã não passa de 19 graus. Rio de Janeiro também, friozinho para os cariocas, máxima de 20 graus, tempo instável, mínima de 19 e 17 graus. As temperaturas ficam mais baixas ainda no sul do Brasil, tá? Em Porto Alegre e Florianópolis, mínima de 13 graus. Agora, no restante do país, calor continua, viu? Temperaturas acima dos 30 graus. Em Cuiabá vai ser mais um dia bastante quente, máxima de 40 graus por lá. Na capital federal, Brasília, 35 graus. Em BH, calorão de 31 graus e sol o dia todo. Nem sinal de chuva lá para Minas, tá? Aliás, a chuva amanhã só deve aparecer com força, mais intensa e volumosa aqui, olha, no extremo norte do Brasil. No restante, nesse amarelão que a gente vê aqui, o ar seco continua predominando e tem alerta para baixa umidade do ar. E amanhã começa a primavera, gente, a estação das flores. Tem início exatamente às 4 horas da tarde, 21 minutos, com a promessa aí do retorno, né, da chuva. A gente está precisando dessa chuva aí para dar uma aliviada na secura, dar uma diminuída nas queimadas e, claro, para melhorar o cenário dos nossos reservatórios, que estão em situação bastante crítica, né? Então, que venha chuva, né, Augusto e Milena, perdão. E uma linda primavera. Pra gente. Boa noite, gente. Amanhã estou de volta. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriel.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada agora à noite pelo governo. Queiroga integra a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que participou da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. De acordo com a nota divulgada, o ministro está bem e permanecerá em quarentena por 14 dias em Nova York. Pelé postou um vídeo hoje mostrando mais uma etapa da recuperação da cirurgia que fez para a retirada de um tumor no cólon. Ainda internado, o rei do futebol aparece fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica. Hospitalizado desde o dia 31 de agosto, Pelé segue sem previsão de alta. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite. Boa noite para você e até amanhã.